Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um encontro com vocês. E hoje nós teremos a participação especial da Rose Salgueiro, a minha querida Rose, mentora de concurseiros, gente. Ela tem escola própria, ela é incrível. Vou já chamá-la aqui. Vamos ver aqui, Rose, se a gente consegue já te... Tudo bem? A temática de hoje é seja responsável por seus resultados. Nós vamos ter esse foco hoje. Gratidão, Afonso. Olá, boa Olá, boa noite. Afonso noite. está sempre por aqui, né? Afonso é meu companheiro de coaching, de master coaching. Agora nós estamos fazendo uma reciclagem. A gente está sempre da mesma turma, né? Então acaba ficando amizade. Maravilhoso. Minha aluna Ana Maria já entrou aí, óleos essenciais, muito bem. Quero ver se a galera do aulão tá aguentando live ainda. Ficaram hoje de 10 da manhã até 18 horas na relação. Tem uns que estão fazendo mapa mental ainda. Quero só ver quem vai aguentar a live. Hoje nós também tivemos o curso de reciclagem, nós estamos fazendo a reciclagem em coaching, né? E a nossa escola, ela conseguiu aprovação pelo MEC, então a gente está fazendo a reciclagem para a gente ter a aprovação ali do MEC no nosso certificado. Nós ficamos até às 18 também, de Show 8 de às bola, 18. maravilhoso. Mas a Muito gente sai bem. tão animado, a gente sai tão empolgado dessas aulas assim, né, Rose? Que a energia é tanta que parece que o dia nem começou ainda. Com certeza. Eu tenho aulão amanhã, sábado e domingo, o dia todo, mas vamos que vamos, como diz a Kelly. Vamos que vamos. E isso também tem a ver com o resultado, né? Porque tudo depende da nossa escolha, da nossa decisão, né? Assim? Mas antes É da gente assim. entrar no tema, vamos fazer um convite para os nossos queridos que já entraram para distribuir essa live, mandar aviãozinho para os seus contatos. A Rose vai se apresentar para vocês. Quem é do meu perfil, que ainda não conhecia a Rose, eu recomendo demais que comecem a seguir a Rose Salgueiro. A Rose, ela é multifacetada, tá, gente? Ela não é só mentora de concurseiros. A Rose tem um monte de habilidades aí, porque, como eu digo, ela aprendeu a usar as habilidades em favor de aprender novas habilidades. Então, ela tem Exatamente. várias habilidades para compartilhar com vocês, mas eu vou deixar ela se apresentar, ela falar um pouquinho dessas facetas da Rose Salgueiro aí. Então vamos lá. Eu gosto muito de situar quem eu sou, contando um pouco de algumas partes da minha vida que eu acho que ajuda a entender direitinho quem eu fiquei, quem eu estou sendo e quem eu estou me construindo a cada dia, né? Aham. Então, eu tenho o prazer de comemorar esse ano 25 anos de aprovações, né? Uma jornada que começou lá em 1998. As minhas alunas de 98 aprovadas estão se aposentando esse ano, inclusive. E é muito nessa linha que eu gosto de falar dos desafios que eu tive, que eu tenho, que nós todos temos, e que eu sempre penso assim: o que eu sou hoje, 2023, são, na verdade, ações, fruto de ações que eu realizei desde 2018. O que eu fui em 2018, na verdade, é fruto das ações que eu tive 5 anos antes, lá em 2013. Então, eu ando muito assim, pensando praticamente 5 anos à minha frente. Isso não foi a minha vida inteira assim, mas a minha trajetória me levou a chegar nessa conclusão. Desde quando eu estudava, né, a minha avó contava, na época que ela estava viva ainda, que eu dava aulas para a horta da casa dela. Meus alunos e alunas eram cebolinha, salsinha, alface, né? E como a aula estava na minha veia desde pequena, aos 14 anos comecei a dar aulas particulares, né? Ah, Cláudia, parabéns! Amanhã é nosso dia, tem festa, 18 horas, viu? Tá todo mundo convidado, inclusive. Muitos presentes, inclusive, ao vivo. E aí eu comecei
a dar aula muito cedo para colegas de sala, né? Depois meu nome foi circulando no bairro. Cláudia é uma que está estudando desde cedo, né, Cláudia? Ralando de conforto aí. E comecei a dar aula para as pessoas em volta de mim, no meu bairro, depois da minha cidade. Aí comecei a dar aulas e entrei para a faculdade, escolhi manter as aulas. Eu sou professora de aula particular até hoje, mesmo tendo, né, sendo imersa na área do coaching. Isso me ajuda muito, tanto comigo quanto para as minhas alunas. Mas, enfim, eu estava, inclusive, agora em reunião, né, com o Queiroz e o Gilmar. Nós estamos preparando um pacotão aí que vocês vão ter notícia amanhã. Surpresa, não vou contar hoje, eu vou deixar vocês 24 horas aí curiosas. E aí, eu venho construindo esse lugar, professora. Sempre gostei demais, né, de fazer esse movimento, de ajudar o outro. Não, eu não ensino nada para ninguém, eu faço o outro construir a partir do seu próprio olhar. Para mim, professora, é isso. A gente teve uma época da vida, né, da nossa idade da pedra aí, da pedagogia, em que as pessoas acreditavam que eu tinha que passar o conteúdo para o outro, como se fosse mamãe passarinho pondo a comidinha na boquinha do filhotinho. Não existe isso no processo de aprender, né? Nós, na verdade, somos círculos que, na verdade, a gente se organiza na conexão com as outras pessoas e vamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, todo momento. Inclusive, essa live, todos os momentos que a gente encontra presencialmente ou na internet, é muito isso, né? Então, são 25 anos de professora de concursos, mas não são 25 anos de magistério. Estou completando esse ano 36 anos como professora mesmo. De lá para cá, muitas histórias, muitas confusões, muitos desafios, mas é o que eu penso, né? Eu comecei a organizar minha vida, nós vamos aprofundar, eu organizei, inclusive, alguns brindes ligados a isso, que é como que eu consigo pensar o meu dia de hoje, aprendendo com o ontem, com o vivido, mas sempre tendo esse para frente nas minhas mãos em termos de planejamento, metas, para eu poder realizar ações para que eu construa o que vai ser amanhã a partir do que eu gostaria e que está na minha mente como sonho ainda hoje. Então, eu sou sempre esse movimento. Eu estou olhando para frente, eu já estou aqui, inclusive, fazendo planejamento para 2028. O que eu quero fazer, como eu quero estar, onde eu quero estar. Você faz parte disso, né? Porque você me fez um convite que eu aceitei. Afinal de contas, a pandemia me trouxe 5 quilos que não saem nem por reza braba. Então, só a Bel para me salvar. Eu quero ficar livre desses 5 quilos, que eu estou com um projeto Rose 2024 aqui totalmente diferente. E você faz parte desse movimento, claro, né? Óbvio. Então, sou eu, professora, mas também escritora, mas também um monte de outras coisas que é um pouquinho, ao longo da live, eu vou contando. É a multifacetada Rose Salgueiro, gente. E a Rose, ela me fez despertar, assim, uma visão totalmente diferente de mim também. Mas para quem não me conhece, meu nome é Isabel Moreira. Aqui no perfil me conhecem como Bel Moreira. Então, para os íntimos, Bel Moreira, né? E eu sou mentora de emagrecimento, tá? Eu tenho um programa de emagrecimento e o porquê que eu foco no emagrecimento? Porque foi a dor que eu me libertei dela. E eu acho que quando a gente consegue se libertar de algo que nos incomodava, a gente tem a missão de levar essa oportunidade para outras pessoas. E é por isso que hoje eu trabalho com essa missão do emagrecimento. Mas não só o emagrecimento ele é uma consequência de mudança de hábitos, mudança de escolhas e de decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, né? Quando a Rose falou dessa questão de pensar há 5 anos à frente, eu comecei a emagrecer quando eu deixei de pensar no agora, no imediato. Quando eu pensava, eu preciso emagrecer tantos quilos hoje, eu não emagrecia, porque entrava ansiedade, porque emagrecimento, gente, é resultado, e resultado está no futuro. E futuro, quem vive no futuro fica uma pessoa ansiosa, correto, Rose? Totalmente ansiosa. Então, eu aprendi a projetar um futuro como se fosse um hoje,
E isso a gente aprende na ferramenta, né, da PNL, que é o trabalho ali com visualizações e tudo. E aí você traz essa essência do seu futuro para o presente. Então você tem a ideia de querer o resultado, mas você já vive como se você tivesse alcançado. Então não é uma ansiedade. Você vive aquela emoção, aquela sensação de já ter alcançado aquilo. Então hoje eu consigo levar este emagrecimento para as pessoas, por quê? Porque elas trabalham a mentalidade de focar num futuro não tão distante, porque 5 anos hoje, gente, passa num piscar de olhos. É ou não é, Rose? Passa num piscar de olhos. Mas o que você vai ter daqui em 5 anos, você tem que decidir hoje. Porque senão você não alcança. E aí a gente trabalha muito com essa questão da decisão. Por que a decisão no emagrecimento ela é importante? Você sendo responsável por seus resultados. Porque você é a única responsável, o único responsável pelo seu resultado. Por mais que eu te acompanhe numa mentoria, eu não consigo fazer por você. Né? Assim, Rose, eu consigo te dar as ferramentas, levar até você os meios. Mas quem vai colocar em ação é a própria pessoa. Então, a gente fala muito disso, né? Eu costumo falar que a gente consegue mostrar onde está a água que a pessoa vai beber, mas só ela pode beber, só ela pode ir lá beber. Exatamente. E uma coisa que aconteceu comigo foi uma virada de chave. Por quê? Toda vez que me perguntavam por que eu não conseguia emagrecer, eu arrumava um culpado. Ah, eu não emagreço porque eu como muito carboidrato. Então a culpa é do comer o carboidrato. Ah, eu não emagreço porque eu tô muito atarefada, eu movimento meu dia inteiro, não tenho tempo de fazer exercício. Ah, eu não emagreço porque eu não consigo tomar, eu não consigo seguir uma dieta, eu não consigo. Era sempre um culpado. Mesmo que no final das contas, quem ouvisse via que a culpa era minha, mas eu não admitia que a culpa era minha. Então, eu não era responsável pelos meus resultados. E isso é tudo na nossa vida, não é só no emagrecimento, não, viu, gente? Isso é em tudo na nossa vida. Enquanto a gente arruma desculpas, arruma culpados e não assume a verdadeira responsabilidade por nossas escolhas e decisões, a gente não alcança o resultado que a gente tanto deseja. E foi assim, né, que hoje eu falo que em 2 anos eu virei outra pessoa. Quem vê o início do meu Instagram e vê hoje, vê que eu tive uma mudança considerável fisicamente, mas a mental foi de 40 anos à frente. É como se eu tivesse vivido os meus 40 anos nesses 2 últimos anos da minha vida. Mas a Isabel de 2 anos atrás, que viveu 39 anos, ela é responsável pelas escolhas que eu estou tendo agora, né? Ela me deu o caminho do que eu não devo continuar fazendo. E essa história, ela é a minha história. E eu sou grata por ter vivido isso. Então, eu falei muito disso na primeira live, né, dessa semana, que eu fiz com a Patrícia. Ela ainda está gravada aqui, tá, gente? Depois eu vou tirar. Vou tirar a da Patrícia e vai ficar só a da Rosa. Então, até amanhã vocês têm as duas aí. Quem tá chegando agora, quer assistir a de segunda-feira, a de terça-feira, vocês podem estar entrando e assistindo no meu perfil. A partir de segunda vai ficar só a da Rose aqui comigo, tá? Rose, fala um pouquinho pra gente como que é o seu projeto lá dos concurseiros, o que que você pode trazer dessa questão de tomada de decisão para acrescentar aqui um pouquinho. Então, eu coloquei um post essa semana meio polêmico, mas eu faço de propósito porque eu quero tirar as pessoas do lugar. A primeira coisa que eu coloquei lá é: método Rose Salgueiro é só para os fortes. Porque é um tal de chegar aqui uma galera no meu direct desmaiada. Ai, meu Deus do
céu, eu preciso passar. Ai, meu Deus do céu, eu estou perdida. Ai, meu Deus do céu. Eu falo, calma. Primeira coisa que você tem que lembrar é de onde você está partindo, para onde você pretende ir e chegar. Eu estou aqui, concurseira iniciante, não sei nada, nunca fiz concurso, que nem eu, em 1993, gente, eu não sabia nem o que era edital. Você quer chegar aonde? Você quer chegar no seu cargo público. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber aqui no meu perfil, eu estou bebendo água igual você falou. Daqui a pouco eu vou falar da água, hein? Fora o calor, tá? Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Então, as pessoas que querem atingir uma meta, eu vou usar o exemplo do concurso aqui, né? Que é a minha, na verdade, a área de atuação maior, mas você pode aplicar isso em qualquer área. A meta que a gente quer alcançar, o exemplo do concurso, estou aqui, não sei nada, nunca fiz concurso, quero chegar aqui com o meu cargo na mão. A primeira coisa que você precisa fazer, e com alguém que saiba fazer, é a sua sondagem de nível. Onde é que eu estou? Como é que eu estou? Com que condições de começar a jornada? Porque uma coisa vocês têm que anotar aí, quem estiver anotando, as minhas alunas já sabem, começou lá e é hora de anotar. Não existe nada impossível. Abaixo de Deus e na vontade dele, não existe nada impossível. Existe uma situação onde você se encontra e para sair dela e chegar onde você quer chegar, você precisa ter uma jornada que você vai traçar e você vai percorrer. Agora, se você tiver a ajuda de alguém que saiba te dizer o que é que você tem que fazer, como você tem que fazer, com que ferramental, concordo que a jornada fica mais fácil. Eu pego um carro, eu coloquei aqui no Dia das Crianças, né? Eu coloquei quando eu crescer, que era uma coisa que eu tinha lá na infância, os meus desejos, alguns deles já até realizei e outros estão para ainda realizar. E aí, um deles era ser motorista, dirigir igual meu pai, que sempre dirigiu bem, organizadamente, com segurança, mas pé na tábua. E eu sou exatamente assim. Então, eu pego o meu carrinho aqui e vou para a Rodovia da Morte 381, que todo mundo sabe que é uma beleza para dirigir. Eu fiquei quase 7 anos, enquanto eu estava, né, no relacionamento, visitando minha sogra quase todo fim de semana. O carro já até sabia o caminho que ele tinha que fazer, 180 quilômetros, pegando a BR-381. Mas, se eu quero fazer essa trajetória de 180 quilômetros, se eu nunca percorri, que foi o que aconteceu quando eu fui lá pela primeira vez, eu tenho que ter um referencial. Geralmente você usa mapa, hoje em dia a gente tem GPS, eu construo a caminhada, como é que ela vai ser. Mas a partir do momento que eu fiz 1, 2, 3, 4, 50 vezes, depois que alguém do meu lado foi falando, olha, passa por aqui, aqui você corta caminho, com alguém que já fez a caminhada, isso é maravilhoso. Então, a mentoria ajuda nisso. A Bel, inclusive, vai me dar passo a passo o que eu tenho que fazer para acabar com esses 5 quilos. Então, eu comecei lá atrás. Eu sempre fiz isso muito intuitivamente, depois que eu fui descobrindo os nomes para isso, que era ser tipo personal com cursos, onde eu conduzia a pessoa, que antes eu não usava essa linguagem, nem o ferramental do coaching, mas é isso, conduzir do ponto A para chegar no ponto B. E o ponto B é o cargo na mão. Então, uma coisa que eu falo muito aqui é, aqui não é lugar de concurseira preguiçosa, desmaiada, que acorda querendo diquinha. Qual é a letra que eu tenho que marcar mais para conseguir passar? Aqui não é lugar disso. Eu já aviso logo. A pessoa que entra na minha live, eu já aviso logo. Aqui é lugar de concurseira raiz, como eu fui, que estuda profundamente o que tem que estudar, que vai ser uma profissional exímia quando estiver dentro da rede pública, como inclusive a Bel é, porque ela também é funcionária pública, que vai dar o sangue sabendo que não vai ter o melhor salário do mundo, que o professor em lugar nenhum desse planeta ganha o que deveria, mas que vai fazer um trabalho com ética, buscando a inclusão e tudo aquilo que a gente acredita na área educacional. Então, o meu curso, ele não foca só o ato de passar, ele foca formar um profissional que nessa trajetória, além de saber o que está fazendo, porque eu falo, dá tempo de desistir, hein? Você pode ir lá para a Praça 7 vender pão de queijo, você vai ganhar até mais do que ficar brigando com os meninos em sala de aula. Se não for para fazer algo que os meninos vão gostar, porque os alunos percebem o professor que quer fritar o olho deles, quer fritar o fígado deles, é melhor você nem entrar para fazer concurso.
Eu já aviso logo tudo, porque eu sou da época e das professoras que sempre escolheu a turma que ninguém queria. Eu, Agripina e Lília, a gente era um trio de professoras na mesma escola, no mesmo turno, que a gente deixava todo mundo, aliás, era sempre assim, né? As mais velhas de casa, já estava quase aposentando, todo mundo descansando, pegava as turminhas dos meninos que as mamães lambiam, baseado a perfume, e quem ninguém queria, os repetentes, sobrava para mim, para a Lília e para a Agripina. Em fevereiro tinha umas que eu até falava, dá essa turma para a Agripina, Lili e Rose, que elas que gostam. Então eu era que gostava mesmo de pegar os meninos difíceis, porque a gente acreditava que eles eram capazes de aprender. Então eu formo esse tipo de professor. Para ser concurseira comigo, não basta só saber os conteúdos e querer passar no concurso. Tem que fazer a diferença quando entrar para a sala de aula. Então esse é o primeiro critério. Todo mundo fala que eu sou, né, família militar, sou meio general, mão de ferro, tenho vários apelidos, mas sou mesmo. É porque eu luto por uma educação melhor. E educação melhor, para mim, passa por alguns princípios fundamentais, inclusive ligado a direitos humanos. Nós estamos aí na Segunda Guerra pipocando, esse planeta em suspenso, sem saber o que vai acontecer daqui 20, 30 dias, 40 dias, às vezes antes. E nós temos, sim, como professores, como profissionais de educação, um papel sério a desempenhar, né? Além de professor falar demais, né, Bel? Não, e fora, Rose, que é aquela questão, né? Você falou no início, a gente não recebe o aluno como uma tábua rasa, né? Folha em branco. A gente tem que aprender a trabalhar as habilidades que esse aluno traz para a sala de aula. Então, eu falo muito isso. E eu acho que hoje eu estou nessa área do desenvolvimento humano, que eu me identifiquei muito, justamente pela minha profissão de professora. Eu sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas, de ver o desenvolvimento das outras pessoas em cima daquilo que eu ajudei, né? E os alunos, a gente tem essa oportunidade. Você falou dessa questão das turmas difíceis. Eu adoro um projeto desafio. Eu adoro, porque além de ser algo novo, sair daquela zona de conforto, de pegar uma salinha mais ou menos boa, né? Porque ali muitos meninos estão ali como bons, mas nem sempre são bons nada, é tudo fachada. Você pega um desafio que vai te desenvolver. Então, eu adoro desafios assim, porque me desenvolve muito mais. Inclusive, eu estou num projeto do Estado agora que trabalha habilidades, ao invés de trabalhar conteúdos. Então, você trabalha a partir das habilidades. E habilidade você trabalha em todos os conteúdos. A pessoa não é só matemática, só português, só história. Ela é tudo, né? Então, assim, eu estou amando. E se a educação for para essa vertente, ela está indo para o caminho certo. Porque aí você vai trabalhar a pessoa num todo, né? Quando você foca em habilidades, hoje meu mentor falou 3 vezes essa frase. Eu tenho habilidade de desenvolver na minha vida cada vez mais habilidades. Ele não fala que ele é inteligente. Eu tenho a habilidade de desenvolver na minha vida cada vez mais habilidades. É você, a partir de determinadas ações, você conseguir novas habilidades para a sua vida. E é isso que a gente tem que fazer. E quando a Rose falou que ela não é aquela mentora que vai dar diquinha, que vai pegar na mãozinha, que vai passar, como diz, lamber a cabecinha, eu também não sou não, tá, gente? Muitas pessoas ficam às vezes com raiva e tal, porque quer vir para cá para já receber ali cardápio pronto. Primeiro que eu nem posso dar cardápio, eu sou coaching de emagrecimento. Coaching trabalha a mentalidade. Se eu der cardápio para vocês, eu não estou sendo coach, eu estou sendo nutricionista, né? E nutricionista eu não sou. E não tenho nada contra a profissão de nutricionista, tá, gente? Porque eu, graças a eles que eu foco e pesquiso e me aprofundo, eu tenho a habilidade de entender o que meu corpo precisa. E é isso. Você aqui vai trabalhar a sua mentalidade. Você aqui vai aprender o que você precisa fazer. Muitas coisas a gente já sabe. Por exemplo, a Rose está mostrando a água na hora que ela toma, né? A água aqui pra gente. Todo mundo sabe, aprendeu lá na educação inicial que nosso corpo é feito de água praticamente.
que 75% do nosso corpo é água. E tem gente que tem coragem de falar que toma um copo d'água por dia. E aí você me pede para emagrecer. Não vai emagrecer, gente. Não vai. Se o seu corpo é feito de água e você não abastece ele com o que ele é feito, você vai emagrecer? Não vai. A água, ela é essencial no processo de emagrecimento. A água, ela é metabólica. A água, ela acelera o seu metabolismo. A água é um dos melhores medicamentos que existe na face da Terra. Se você tem dor de cabeças constante, pode ter certeza que você não está ingerindo a quantidade necessária de água. Você está vivendo enfesado, você está vivendo com o intestino preso, porque você não está abastecendo o seu corpo com aquilo que ele precisa para ele funcionar bem. E isso depende de uma decisão. Ah, mas eu não consigo tomar água o dia inteiro. Faz então do jeito que você consegue e continua, né? Acima do peso, continua enfesado, continua de mau humor, continua com a pele ressecada, continua com várias coisas que você tem aí no seu corpo, que ele está gritando para você, que você não tem condições de hidratar o seu corpo, é por falta de água. E água é uma coisa tão fácil. Você vai lá, serve um copo e bebe. Você nem paga por isso. Em alguns lugares você tem que pagar, mas em muitos lugares você nem paga por isso, pela água, né? Então, é uma coisa simples. E aí você quer ver uma outra coisa simples, Rose, que muitas pessoas às vezes decidem por não fazer? Dormir bem. Ah, porque eu não consigo dormir, né? Eu não consigo dormir porque eu tenho que fazer não sei quantas coisas antes de deitar e tenho que acordar tantas horas antes de ir trabalhar porque eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí, quando eu decido não dormir bem, eu decido, estou optando por não ter uma boa saúde também. Tá? Porque o sono é o que nos revitaliza. É durante o sono que o nosso corpo se revitaliza, que as nossas células se reproduzem, que a nossa parte corporal elimina as toxinas através da ingestão de água que está ali percorrendo pelo nosso corpo, as toxinas são eliminadas. Né? O Afonso colocou, a água não é simples água, as partículas da água são poderosas. É um poderoso remédio. Deus é maravilhoso demais. Ele colocou pra gente no mundo o que a gente precisa. Eu falo muito com as minhas mentoradas, Rose, o seguinte, você tá lá no grupo e você já deve ter visto um comentário desse. Nós, seres humanos, precisamos de 3 coisas fundamentais. 3. A primeira eu já falei que é a água, né? A segunda é a alimentação saudável que Deus criou pra gente. Porque o homem criou muita coisa aí que não é nada saudável, que só intoxica e só inflama a gente, né? E a terceira coisa é a respiração. São 3 coisas que a gente precisa ter como fundamental. A quarta coisa é o sono bem feito, né? E nós temos a quinta coisa que é a nossa mentalidade. Se você não souber colocar em prática tudo que você aprende, tudo que você tem de experiência, tudo que você recebe de bom, ou pelo menos aprender, né, olhar no livro fundamental que a Bíblia nos ensina, tá tudo lá, tudo que tá lá é o que a gente devia seguir, né? Mas muitas vezes a pessoa nem preocupa. No primeiro livro da Bíblia fala que Deus fez tudo que o ser humano precisa e nos colocou na Terra para dominar sobre todas as coisas. E aí a pessoa deixa a obesidade no 7º dia. Antes do, né? E descansou no 7º dia. Fez isso em 6 dias e descansou no 7º dia. A pessoa não descansa, a pessoa não come o que é saudável, a pessoa não bebe água, mal respira, porque tem gente que fala que tem ataque de ansiedade, é justamente porque não sabe o tempo certo ali para respirar, né? E a pessoa quer ficar bem. Como? E, gente, isso tudo passa por nossa decisão, nossa escolha. Deus nos colocou nessa terra para dominar sobre todas as coisas. Lá estava em Gênesis, todas, ainda usou essa palavra, todas. E tem pessoas que deixam a obesidade dominar ela,
ansiedade, medo, remorso, insegurança. Deixa isso tudo dominar elas, né? São opções que a gente põe na nossa vida, são escolhas. E o que você tem feito para alcançar os seus resultados? É uma pergunta que eu ponho para vocês refletirem hoje. O que você tem feito? Porque tem muita gente que quer pôr a responsabilidade em cima do outro. Eu já fui dessas. De pôr a responsabilidade em cima do outro. E o que mudou, Isabel? Aí vocês me perguntam, né, Rose? E o que mudou? O que mudou foi a minha mentalidade que mudou. Uma das coisas que Deus fala, né? Que a gente precisa ter mentalidade. A gente precisa ser capaz de aprender com os nossos erros. E a partir dali, mudar a experiência de vida. Quando você pede remissão de um pecado, na minha religião a gente usa muito isso, a questão do pecado. Pecado seria um erro. Quando eu paro de querer aquele erro, eu pedi a remissão daquele erro ali. Então eu tenho que transformar minha vida. Isso é a mudança de mentalidade, isso é bíblico, gente, tá lá. É ensinamento, ó. Um hábito negativo é esperar ter sede para tomar água. Assim deixa o corpo desidratado. Por isso é fundamental criar o hábito de tomar água, mesmo sem ter sede. Uma coisa, gente, e se você esperar ter sede para tomar água, você ainda come no lugar de beber água. Porque você vai achar que você está com fome ao invés de sede, tá? Então, vocês têm que ter essa consciência. A água é necessária. Eu tomo água a cada meia hora. Eu não espero para tomar água. Eu não espero o meu corpo pedir. A cada meia hora eu vou lá e tomo água. Por que eu vou esperar? Isso é excelente para a questão da saciedade. Você fica uma pessoa mais saciada, menos ansiosa. Por incrível que pareça, quando você bebe a água suficiente, porque existe uma marca suficiente de água para o corpo, tá? Você não vai viver também ali, tomar um barril inteiro d'água, porque não é isso. É o que o seu corpo precisa, tá bom? E aí, para quem não conhece a minha história, porque eu acabei empolgando um pouquinho aqui, né, Rose? Em 2 anos, eu transformei a minha mentalidade através da PNL, que é uma ferramenta de programação neurolinguística. Você aprende a dar novos comandos, novos caminhos neurais, e aí você muda, gente, hábitos que não eram saudáveis, igual o meu caso. Eu mudei o hábito do sedentarismo, eu era uma pessoa totalmente sedentária, só de pensar em fazer exercício eu já me cansava, né? E eu era uma pessoa compulsiva. Eu descontava na alimentação as minhas frustrações, as minhas angústias. E ainda tinha algumas coisas erradas em escolhas, por estar na área da educação mesmo. Tinha vezes que eu já tinha acabado de comer, chegava, o pessoal estava comendo, sentava e comia de novo. Comia por hábito, comia por horário, né? Almoçava meio-dia, batia o sinal do recreio 2h40, eu já estava sentada lá comendo de novo. Então, tudo isso eu fui aprendendo com essa programação neurolinguística, mudança de hábitos, né? E através dessa mudança de hábitos eu falo, eu sou outra pessoa hoje. Eu sei as opções e as escolhas que eu devo tomar na minha vida. Eu sei o caminho que eu devo seguir e eu aproveito toda a jornada. A Rose falou muito do ponto A e chegar no ponto B, mas o que você mais tem que aproveitar é a jornada. E entender que essa jornada, ela pode ter vários caminhos para você chegar no mesmo resultado. Vários, não é um só, não é uma linha reta, né? Então, hoje eu falo assim, o pessoal fala assim, mas se você consegue emagrecer... Eu emagreci, gente, 25 quilos, tá? Em 2 anos. Então, assim... Mas se você consegue essa ferramenta, por que você não fez isso em menos tempo? Por que você já não alcançou a sua meta? Porque eu tenho consciência que eu levei 12 anos para chegar na minha obesidade mórbida. Eu não vou fazer em menos de 6 para me alcançar o meu corpo perfeito. Porque meu corpo vai lutar contra, ele vai achar que eu estou morrendo. Então você tem que ter uma consciência.
Eu conseguiria? Lógico que eu conseguiria fazer em um ano. Tem pessoas que fazem em menos. Teve o nosso mentor mesmo, ele eliminou 44 quilos em 6 meses. É possível? É possível. Mas você tem que ter uma força de vontade tremenda para depois você não cair no efeito rebote. Porque o seu corpo vai achar que você está morrendo. O que acontece com o nosso corpo, gente? Imagina, Isabel, 1,54 m, pesando 109 quilos. Conseguiram visualizar? Era um botijãozinho vestido, né? Que já estava ali com problema de coluna, pesos na perna, inchaço, tudo. O meu corpo, ele adaptou a esse formato, ele adaptou a este peso, porque ele se adapta ao peso mais elevado que você já teve. E ele precisava de pouquíssimo esforço para ele me manter daquele jeito ali. Porque qualquer coisa que eu alimentasse, ele conseguia me manter naquele jeito ali, certo? Quando você começa a eliminar peso, porque eu falo eliminar, gente, que a intenção é não voltar mais. Então, quando você começa a eliminar peso, a cada 1 quilo que você desce na balança, seu corpo precisa de 8 meses para adaptar aquele novo peso ali, para ele não entender que você está morrendo, tá? Então, qual que seria o processo ideal? Eliminou 1 quilo, 8 meses. Eliminou mais 1 quilo, 8 meses. Esse seria o processo ideal. Claro que ninguém vai querer eliminar 1 quilo a cada 8 meses, né, gente? Venhamos e convenhamos. Então, num processo de emagrecimento, o que é o máximo que a gente faz? 1 quilo por semana. Então, é possível você eliminar 1 quilo por semana de forma consciente e fazendo com que seu corpo entenda que você não está morrendo. Mas você tem que dar os comandos certos para ele. Porque senão ele vai lutar contra, você cai num efeito platô, o efeito platô dura um tempo razoavelmente ali, que o corpo precisa para assimilar essa perda, nesse caso o corpo imagina que você está perdendo, então tudo que você perde é ruim, ele quer de volta, né? Quem perde as coisas não quer de volta, o corpo é a mesma coisa. E aí ele vai lutar contra isso. E no momento que ele começa a lutar contra isso, ele vai te estimular a querer mais doce, a querer mais comida de carboidrato, a querer mais comida gordurosa, a querer mais comida mais temperada, porque ele sabe que isso tudo é prazeroso, que isso tudo é gostoso e vai fazer você lembrar de sensações maravilhosas, porque comer dá prazer. E você não consegue sozinho lutar contra o seu corpo. Vocês estão entendendo? Então vem a mentalidade, que são as ferramentas que eu utilizo no processo da mentoria Reprograma-se, que é o nome da minha mentoria, para trabalhar exatamente essa mentalidade. Porque aí você vai entrar com a sua força de vontade apenas? Não. Você vai entrar com a tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela tem a ver com o seu objetivo. Seu objetivo é você no centro do resultado. Vocês estão conseguindo entender? A motivação, ela não pode ser apenas você focar lá com menos 2 quilos, menos 10 quilos, igual a Rose falou, menos 5 quilos. Porque na hora que o corpo começar a batalhar contra ela, ela não vai ter força suficiente para manter a eliminação de peso. E aí vem o efeito rebote, vem o efeito sanfona. Vocês estão conseguindo entender? A tomada de decisão, então, ela é super importante para que você seja responsável por seus resultados. E aí, quem quiser mais informações, porque a gente está aqui já há quase 1 hora de live, tá dando... Senão o Instagram derruba a live, né, Rose? Não pode de maneira nenhuma. Quem quiser mais informações e quiser acompanhar de forma gratuita, a princípio, tire um print dessa live, comente nos stories de vocês, comigo e com a Rose sendo mencionada, e aí vocês vão entrar no grupo gratuito, do qual a Rose faz parte, que é o grupo Como Pode Melhorar. Este grupo, ele tem esse título sugestivo porque a gente quer só melhorar. E tem formas de melhorar, né, Rose?
Não tem? Tem. Você falou uma questão que eu lembrei aqui, que uma das estratégias que muita gente usa, eu particularmente já usei, tem a ver com a história do sapinho surdo. Você já ouviu falar? História do... Sapinho surdo. Não. É assim, o sapinho, ele foi participar de uma corrida. E lá estavam todos os animais, o tigre, o leão, os mais rápidos da floresta, né? Inclusive o leopardo, todo mundo lá. E o sapinho surdo estava lá querendo concorrer para chegar em primeiro lugar. E todo mundo falando que absurdo, como que pode? Mas foi dada a largada, o sapinho viu todo mundo se movimentando ali em volta dele e ele falou: Meu Deus, está todo mundo torcendo por mim, que maravilha! Correu, correu, chegou em primeiríssimo lugar. Aí os repórteres ficaram curiosos, né? Não, não é possível. Como assim que o sapinho passou na frente do leopardo, do tigre, do leão? Foram lá entrevistar o sapinho não respondeu nada. Aí chamaram a mãe do sapinho. Eu falei, a senhora poderia, né, dar uma entrevista para nós, porque ele não quis responder as nossas perguntas. Ela falou assim, ele é surdo. Quando ele estava lá na largada, e todo mundo estava falando, gritando, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele entendeu que estavam vibrando para ele conseguir, e aí ele foi e conseguiu. Então, muitas vezes na nossa jornada da vida, do concurso, do emagrecimento, seja que motivo for, a gente precisa ser, às vezes, um sapinho surdo. Porque muitas vezes as pessoas à nossa volta vão falar: você não vai conseguir, você não é capaz, você não dá conta de nada, você é absolutamente burra, como já falaram para uma aluna minha que veio no meu direct em prantos falar que a família dela disse que ela nunca ia passar no concurso porque ela era burra. Então você vai ter pessoas à sua volta falando coisas absurdas. Só que você tem que ser cotidianamente, para você alcançar suas metas, um sapinho, uma sapinha surda. Eu já fui sapinha surda em várias situações. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, à nossa volta, quer aparecer, quer se mostrar, quer dizer para o mundo as coisas, mas não consegue falar com as palavras adequadas. E a forma, às vezes, que ela tenta fazer isso é dizendo: você não é capaz. Isso acontece na escola, isso acontece em vários espaços sociais e, infelizmente, isso acontece nas famílias. E Às vezes, o próprio familiar pode até estar com a melhor das intenções, porque o familiar preocupa com as pessoas se vão dar certo lá fora, porque o mundo lá fora é uma selva, com esse receio de sair lá, né, da caverninha, muitas vezes começa a falar dessa forma. Mas o ser humano não pode ouvir. Se você quiser alcançar as suas metas, você tem que ir, você tem que lutar, você tem que fazer. Então, verdade. quando a Bel fala é importantíssimo você tomar a sua decisão, a decisão para mim é o primeiro passo. Sim, Mas o passo mais importante é o que você vai fazer com essa decisão. A verdade. trajetória que você vai construir, o quinto ano, por exemplo, que eu dei aqui, né? 2028. Você pode olhar para o seu 2024, 2028. Meu professor e mentor falou: vamos olhar para 2033, como vai ser a sua década. Como, onde você vai estar daqui 10 anos. É muito importante, mas sem, como a Bel falou, ansiedade. Sim, E sim com planejamento, com meta, com organização, com água e com tudo aquilo, com todo o ferramental que você precisa para chegar lá bem e com saúde. Porque tem muitas alunas minhas, inclusive, Bel, que seu exemplo é muito bom, que acham que precisam estudar loucamente para passar em primeiro lugar, é até louvável, mas não cuidam do próprio corpo. e nem Você da descreveu mente, né? aí. E elas estão aqui ouvindo e vão ver gravado. Não se organizam para poder dormir bem, não fazem o descanso do sétimo dia depois de estudar feito umas malucas. Tem que cuidar de si. Nós somos uma máquina Sim, também. Até máquina comum tem reparos, né? com Então, certeza. muitas vezes, seja o sapinho surdo para você se dar bem aí dentro da selva onde você está, cada um sabe da sua,
E se cuide muito Ainda bem, bem. junte-se a nós, vem para o grupo da Bel para você fazer o Ainda melhor bem que você eu pode uma por vez você. fui sapinha surda, então, porque eu estou nisso hoje. Que eu falo assim, hoje eu estou assim, graças a não ter ouvido uma profissional que queria me colocar na bariátrica. Então, assim, Olha aí. ela usou exatamente essas falas que você colocou. Nós já tentamos por anos e você não conseguiu eliminar peso. Você não consegue seguir uma dieta. Você não consegue seguir um programa de exercício. Sua única solução é a bariátrica. Só que para eu fazer a bariátrica, eu tinha que chegar a 120 quilos. Então, assim, totalmente fora da realidade, totalmente fora do que é viável, né, gente? Eu já estava obesa com 109, imagina com 120, né? E se não trabalha uma mentalidade bem forte para uma pessoa que vai fazer a bariátrica, não adianta fazer a bariátrica, ela vai voltar a engordar. Muitas pessoas chegam a ter problemas seríssimos de saúde com a bariátrica porque elas não trabalharam a mente. E se eu trabalho a minha mente, eu vou tomar a decisão de não fazer a bariátrica, que foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha tomado a decisão no mesmo dia. Eu não continuo o tratamento com você. Eu não quero. Eu não vou fazer bariátrica. Eu vou. Aí eu entrei num detalhe muito grande que depois a gente até pode falar um pouco mais aprofundado. Eu criei uma crença naquele momento de que eu era uma pessoa gorda e que eu tinha que me aceitar daquele jeito. Sair do consultório falando, realmente eu não sou capaz, mas não é porque eu não sou capaz, é porque eu estou lutando contra quem eu sou. Porque como eu tenho uma espiritualidade muito grande, eu comecei a imaginar que eu estava lutando contra o que Deus queria para mim. Não, você tem que se aceitar sim. A sua imagem é essa. Eu comecei a colocar essas crenças todas na minha cabeça. E quando eu cheguei na minha casa, eu só virei para meu esposo e falei assim: olha, se você não gosta de uma pessoa obesa, você vai ter que aprender a amar uma pessoa obesa, então não vai dar certo. Porque eu não vou lutar mais contra quem eu devo ser, contra a minha imagem. A sorte, Rose, é que o universo ele conspira para que tudo se encaixe e dê certinho, né? Deus Com ouviu que eu certeza. estava falando coisas bestas da minha vida, né? Porque ele falou assim: não, essa mulher tá doida, deixa eu socorrer ela antes que ela faça uma besteira, né? E aí mandou para mim o emagrecimento através da mentalidade, algo que eu nunca tinha experimentado e que ninguém nunca tinha me oferecido. Nunca. Porque o que eu já tinha Show. experimentado, medicamento, receitas doidas, dietas malucas, exercícios que quase me matavam e eu não tinha conseguido. Em uma semana eu eliminei 3 quilos, mudando a mentalidade. E sabe qual foi a primeira mentalidade? Mostra para todo mundo aí, Rose, qual foi a primeira mentalidade que eu mudei. Água. Em uma semana, gente, que eu coloquei a água da maneira... Porque eu bebia muita água, tá? Só que eu tinha uma crença de que eu não podia ultrapassar 2 litros d'água, porque senão eu ia morrer. E todo mundo aprende isso com nutricionista. Você tem que tomar o máximo de 2 litros d'água por dia. Só que só o meu intestino, ele consome 2 litros d'água. E o resto do corpo? Então, quando eu aprendi a tomar a água da maneira correta, e que foi nessa primeira semana que eu aprendi a mudança da mentalidade, eu eliminei 3 quilos com a água e mentalidade. Eu falei assim, gente, então eu sou capaz de muito mais. E aí eu fui me aprofundando e o meu conhecimento foi só crescendo. E graças a isso, essa mudança de mentalidade, eu hoje falo que eu sou a mentora do Reprograma-se. É um curso de reprogramação mental para que você volte a se amar, a se valorizar e a alcançar o resultado que você tanto deseja. E não só no emagrecimento, tá, gente? Tem pessoas que falam assim, mas o seu programa é só para emagrecimento? Não. Ele é uma mudança de vida. Ele é uma mudança de vida, porque o meu emagrecimento foi só consequência. Eu primeiro mudei a minha história para alcançar o resultado que eu tanto desejei, que eu tanto desejo, né? Que é manter o corpo saudável. Tá bom? Rose?
Muito obrigada. Ó, fiquei preta. Muito obrigada pela sua Eu que agradeço. participação. Eu me senti tão bem aqui, gente, que eu poderia ficar mais um tempão falando aqui com vocês, da companhia da Rose. Nós não preparamos nada para essa live de hoje, a gente só escolheu o tema decisão, não foi, Rose? Mas assim, Exatamente. fluiu perfeitamente, porque eu acredito na capacidade da Rose, no que ela já me mostrou do que ela é capaz. E assim, nós temos uma conexão incrível quando a gente está junta, tá? Eu quero te agradecer por ter aceito o convite e só completar aqui, gente. O Reprograma-se, ele vai ser lançado antes de dezembro, tá? Porque a gente está num período aí que todo mundo está querendo o corpo perfeito, querendo alcançar aí um emagrecimento para passar o verão e tal. Então, provavelmente, início de novembro, o Reprograma-se vai estar sendo lançado. A princípio, com essas aulas que vocês estão participando, elas estarão lá na plataforma, depois vocês estarão recebendo outros conteúdos do curso, tá bem? Assim que for aberto o lançamento, quem tiver no grupo Como Pode Melhorar, vai ter prioridade de descontos incríveis para poder ter acesso a esse curso. E também podendo ter acesso a mim como mentora. Então, estejam no grupo Como Pode Melhorar. Aproveite esse período gratuito que vai estar lá. O grupo é gratuito, então tudo que é colocado lá é troca mesmo, é convivência. Não é cobrado nada para você estar neste grupo e só te dá muito aprendizado lá. O link do grupo Como Pode Melhorar está na minha bio. É só clicar, você já cai no grupo, tá? Agora tem um presente meu para quem assistiu a live agora, ao vivo, e para quem vai assistir gravado. Dentro de 3 dias tem que estar mandando a tarefa para mim, tá? Vou dar esse prazo Não, deixa eu ver. Vou dar o prazo até a próxima live. 1 semana. Quem assistir dentro de 1 semana ainda vai ter direito a este presente que eu vou deixar aqui, tá? Que é uma sessão farol comigo. O que é uma sessão farol? Você já sai com seu objetivo montado, tá? Você entra comigo, uma sessão, e ali você já sai com seu objetivo montado, independente da área que você queira, tá bom? Então, para isso, você tem que tirar um print. Eu vou daqui a pouquinho parar os comentários para você tirar um print bem bonito da minha participação com a Rose, pôr lá nos stories e marcar nós duas. Então, quem marcar as duas, né, já vai ter direito a esse brinde incrível. E quem não estiver seguindo, ou eu, ou a Rose, siga, gente, ó. Você só tem a ganhar, porque a gente tem muito conteúdo gratuito e que é muito conhecimento compartilhado ali. E também lembrando, vamos bater aí antes do Natal, se Deus quiser, 10 mil seguidores. Vocês vão ver o tanto de curso gratuito que vocês vão ter nesse Instagram e também no YouTube. Quem for seguidor, seguidora, vai ter uma série de acessos gratuitos o ano que vem. Rose tá nos 10 mil, gente. Eu tô chegando nos 1000 ainda. Mas eu ainda vou chegar lá. Claro que vai. Eu chegando nos 1000, eu também vou fazer uma festa nesse Instagram. Minhas seguidoras, inclusive, já estão convidadas a te seguir direitinho para poder manter o corpício em dia. Corpo, mente tem que andar junto, né? O corpo e a mente devem andar junto. Aproveitando a sessão de brindes, lembrando que amanhã é a nossa live de comemoração ao Dia do Professor, da Professora, às 18 horas. Vai ter muito presente, mas tem que estar ao vivo, tá? Aqui não é presente depois, não. Meus presentes só valem para quem está ao vivo. E eu também vou deixar um presentinho para vocês. Quem escrever quero no meu direct de hoje até amanhã, 18 horas, que é a próxima live, vai ter acesso ao nosso movimento de sessão de coaching que eu tenho, que se chama Termômetro, para você fazer uma autoanálise completa, seja concurseira ou não, tá? Pode ser concurseiro, concurseira. Eu falo muito no feminino, que a maioria de mulheres, né, na educação, mulherada danada,
mas eu também trabalho com alunos. Se você está fazendo ou pretende fazer concurso, essa sessão é focada em você. Se você não for, tá aqui, é do perfil da Abel e não é da área de concurso e quer fazer a sessão termômetro, ela também vai te ajudar, porque ela é uma autoanálise maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas só vale para as 3 primeiras pessoas que escreverem quero no meu direct nas próximas mais ou menos 24 horas. Uau! Uau! Gente, que incrível! Então, façam aí, né, as tarefinhas. No caso, vou parar o comentário aqui para vocês tirarem um print bem legal. Vamos lá, Rose. Ó. Gente, que incrível essa live de hoje. Amei, tá? E espero vocês na próxima live, tá? Semana que vem, vocês estão vendo que eu não estou anunciando muito antes, não, né, gente? Eu quero pegar quem está atento ali, quem está esperando alguma coisa para preencher aquele tempo. Porque quando a gente anuncia muito antes, a pessoa sabe, tá implorando a nossa presença e tal. E eu não estou implorando, não. Eu quero aquele que está atento, que está ali precisando e que sabe que aqui vai ganhar muito conteúdo, tá bom? Sou grata a vocês. Sou grata mais uma vez a Rose. Nós vamos fazer outras, tá, Rose? Amei. Amei a live. Vamos combinar. Vamos combinar. Então, assim, de vez em quando vocês vão ter a gente como parceiras aqui nas nossas lives, tá, gente? Muito obrigado mesmo por todos que ficaram até aqui. E se puder, divulguem o link da live aí, eu peço, né? Para quem vocês acham que precisa desse conteúdo, gente. Vamos fazer uma corrente do bem, divulgando para quem precisa desse conteúdo. Pode não ser para você, mas pode ser para uma pessoa que está ao seu redor aí. Tem muito conhecimento aqui envolvido, não é só sobre emagrecimento. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Querida, queridos, até a próxima. Espero vocês amanhã às 18 horas, hein? Até mais.